Que o nosso amado Mestre Jesus acolha todos nós em mais essa segunda-feira, em que podemos vir aqui dividir o pouquinho que aprendemos, mas humildemente trazer um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo. O tema que escolhi foi então sobre a compaixão, que nada é por acaso, né? A nossa mensagem de abertura inicial, então, as boas relações, tudo a ver, então, né? Pensando nesse tema, seguimos ainda no caminho do pensamento, na busca da reforma íntima, no melhoramento pessoal. E a compaixão deve ser uma virtude que devemos desenvolver em todos nós. E já vamos saber o quão importante é desenvolvermos em nós essa virtude. Buscando os significados, então, da palavra compaixão, pode ser descrito como compreensão do estado emocional de outra pessoa, para a Wikipédia. No dicionário etimológico, então, a palavra compaixão vem de compassio, que significa entender a dor de outra pessoa, que consegue se pôr nos sapatos de outra pessoa que está sofrendo, entendendo aquilo que está passando. Essa compreensão leva ao desejo de ajudar, partilhando o peso da dor. Não sei vocês, mas eu sempre que pensava na compaixão, sim, pensava no sentido de empatia, de me colocar no lugar de outra pessoa, para sentir suas dores e tentar compreender as suas dores. Mas a compaixão vai muito além disso. A compaixão, então, tanto para o dicionário etimológico quanto para nós espíritas, não basta só nos colocarmos no lugar do outro. Não basta só tentarmos sentir a dor do outro. Ela vai além. Ela significa que, ao termos compaixão, precisamos agir, praticarmos uma ação. Então, ao sentirmos a dor do outro, como se fosse conosco mesmo, nós precisamos buscar auxiliar essa pessoa em como resolver essa situação dolorosa a qual ela está passando, né? Então, a compreensão leva ao desejo de ajudar, partilhar o peso da dor. O que já torna a compaixão um pouco mais complicado de praticarmos, né? Mas nada é impossível. Pensando nisso, me fiz alguns questionamentos. O que Jesus nos ensina com a prática da compaixão, né? Jesus demonstra até hoje para nós que ele tem compaixão por nós, pois ele permite que tenhamos mais essa encarnação em nossas existências, né? Já tivemos muitas para trás e pretendemos ter muitas para frente ainda, pois ele permite que estejamos aqui buscando expiar ou provar, já que estamos no mundo de provas e expiações, né? E muito mais do que isso, ele nos ensina e nos envia o Consolador prometido, né? Ele nos oferece meios para buscarmos a praticar a compaixão. Ele sempre está nos amparando. Ele nos envia o Consolador prometido para que possamos ter essa luz, que o nosso caminho seja balizado e alentado para a nossa evolução. Então vamos pensar, quando Jesus nos diz, né, fora da caridade não há salvação. Lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ontem, ao estudar, descobri que, até o meu esposo estava junto, que no capítulo 15 é o meio do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? E que a caridade, então,
é o que baliza, é o que a pedra angular, não só do Espiritismo, mas de todo o cristianismo, né? Sem a caridade não há salvação. E como chegamos até a caridade? Através dos estudos que fiz, em vários momentos, que ao longo da minha fala, eu vou citar de onde achei isso, diz que a caridade é a viga mestra dos cristãos e dos espíritas também, mas que para chegarmos até a caridade, nós precisamos passar pela compaixão. E um dos exemplos seria que a compaixão seria o duto por onde temos que passar para chegarmos até a caridade. E que a caridade, então, seria a água viva. O momento em que estamos, de fato, mais perto dos exemplos e dos ensinamentos do Mestre. Como tornarmos a caridade nossa pedra angular, então? Né? Já que a caridade nós espíritas deveríamos praticar todos os dias, deveríamos estar com essa virtude muito bem concretizada nas nossas ações, mas nós sabemos que não é fácil, né? Como então quais caminhos podemos percorrer e o que nos ajuda para que a caridade seja o nosso leme, o nosso norte? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? E os Espíritos respondem dizendo: benevolência, indulgência e perdão. Precisamos primeiro entender então o que é compaixão. Já que a compaixão, utilizamos desse exemplo que seria um duto para chegarmos até a caridade, seria como a ligação que liga os corações. Precisamos primeiro, então, passar pela compaixão. E como desenvolvemos a compaixão? Como colocamos ela em prática no nosso dia a dia? Porque uma coisa é a gente chegar aqui na casa espírita, onde estamos todos asserenados, com um sorriso no rosto, mesmo que muitas vezes por dentro não seja bem isso, mas estamos mais receptivos para receber o outro, receber um carinho ou dar um carinho, né? Mas e no nosso dia a dia? Lá junto dos nossos mais próximos, será que é fácil praticarmos a compaixão? Como praticamos a benevolência, a indulgência e o perdão? Precisamos então conectar os corações e começando pela compaixão. A compaixão nos faz dizer que precisamos nos colocar no lugar do outro. Sim. Porque para imaginarmos a dor do outro, precisamos tentar nos colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes nós julgamos antes, nós falamos mal, nós nos perdemos nas palavras e nas energias, mas não tentamos nos colocar no lugar do outro. Será que se nós estivéssemos no lugar do outro, nós não faríamos da mesma maneira ou até pior? Sentir o que o outro está sentindo. Precisamos fazer isso para podermos tentar auxiliá-lo. Mesmo que, muitas vezes, porque dependendo da dor, e um exemplo seria a perda de um parente querido, um ente querido, né? A gente não tem o que nós poderíamos fazer, né? Qual é a caridade que podemos fazer quando não podemos mover esforços físicos? A oração. Todos nós temos que ter muito claro nas nossas vidas, nós que nos dizemos espíritas, que a oração é o meio mais próximo de nós e que podemos ajudar a todas as pessoas. Aprendi algum tempo atrás que ao
assistir os noticiários, onde normalmente a gente assiste muita coisa ruim, né? Porque a mídia ou dá mais público, dá mais ibope para a mídia, o que é ruim. E uma senhora, me disse que ela assistia os noticiários fazendo oração. Certa vez ouvi o Haroldo dizendo que ele se prepara antes de ouvir os noticiários, para que ele possa receber todas essas informações de forma negativa. Sim, sabemos que tem também coisas boas nos noticiários, não estou dizendo que não, mas que temos que saber filtrar o que ouvimos. A compaixão, então, está intimamente ligada na caridade. Penso que pelo estudo que fiz, o caminho mais fácil de chegar na caridade é passando pela compaixão. Tem um texto no livro O Espírito de Verdade, psicografado pelo Chico Xavier e Valdo Vieira, que se chama Ser Compassivo, do Espírito Cairbar Schutel. E lá, na primeira frase que ele já diz: sem compaixão não há caridade. Nesse livro ele faz vários comentários se reportando ao Evangelho segundo o Espiritismo. E nele, esse espírito de Cairbar, ele diz para a gente olhar o outro, mesmo quando estamos só vendo o físico, precisamos buscar ver o espírito, aquelas suas dores, as suas dificuldades, porque aí começamos a ter a compaixão. Porque a compaixão permite esse fluxo para passar, que seja o duto, para chegar até a caridade. Precisamos olhar e sentir o outro na condição do nosso irmão. Precisamos ter consciência de que somos todos irmãos e estamos aqui num mundo de provas e expiações. A compaixão, ela sempre nasce diante da dor do irmão, né? Mas a compaixão, e algumas vezes já ouvi um comentário dizendo que os espíritas gostam de sofrer. O que acontece é que nós, quando passamos a estudar o Espiritismo, nós percebemos que a dor, as dificuldades, elas nos fazem crescer. E que ela também é celeste. Aliás, que ela é celeste. Porque é um instrumento, é um cuidado divino para que possamos evoluir. Precisamos ultrapassar a dor, precisamos provar ou expiar que nós estamos aqui e estamos buscando o nosso melhoramento espiritual. Então, por isso, precisamos provar que essa dor que nós estamos passando, que a gente vai ultrapassar ela. E se temos alguém olhando por nós com compaixão, é bem mais fácil, né? Se temos um ombro amigo, se temos alguém que serve de duto para nós, para chegarmos ao nosso objetivo. Não à toa que estamos numa família, né? Para convivermos, para estarmos juntos uns dos outros. Como nós espíritas agiríamos se nos deparássemos com a situação vivida pelo bom samaritano? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que fica bem ao meio, onde diz o título, Fora da Caridade não há salvação, vem então a parábola do bom samaritano, que eu vou só ler para a gente, ela é curtinha para a gente relembrar. Diz assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto,
foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois dele derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos retribuirei no meu regresso. Se hoje em dia nós nos deparássemos com uma pessoa caída, certamente nós ou ligaríamos para os bombeiros, nós tomaríamos alguma atitude. Tomaríamos, né? Creio que todos nós que estamos aqui teríamos essa atitude. E nós, como cristãos que somos, precisamos sempre lembrar disso. Não só quando vemos alguém ali caído, em feridas, porque muitas vezes as feridas não são aparentes. Precisamos vencer a indiferença. Nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, será que nós procuramos ver a ferida do outro? Será que nos colocamos à disposição em ouvir que seja? Ou levar a pessoa até um recurso que pudesse ajudá-la? Como nós espíritas agimos hoje em dia? Será que nós seríamos o sacerdote, o levita ou o samaritano? Não é fácil. Precisamos de muito esforço. E é óbvio que me incluo, né? Nessa busca por praticar isso, né? Estudei também que Paulo dizia a Timóteo, que foi um dos seus alunos, digamos assim, né? Para ele praticar o esforço, praticar uma ginástica, mas não a ginástica do corpo, da qual nós estamos hoje em dia muito preocupados, e não que isso seja um problema. Só não podemos esquecer da ginástica do espírito também, porque precisamos buscar o equilíbrio. Emmanuel dizia sempre ao Chico, todos devemos conhecer essa passagem onde Emmanuel disse ao Chico se ele estava disposto mesmo a seguir com a função, aquilo que ele tinha aceitado lá no plano espiritual que ele faria. E Emmanuel disse para ele o que ele precisava, de disciplina, disciplina e disciplina, que é o que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Temos essa oportunidade de encarnarmos. E certa vez ouvimos de um palestrante na Casa Espírita em Capinzal, já que estamos aqui, né, com todo esse apoio, porque estamos inseridos em famílias, temos olhos, ouvidos, pernas, braços, todos nós aqui temos perfeitas condições físicas e cognitivas para seguirmos em frente, para fazermos dessa encarnação a nossa encarnação histórica. Que possamos hoje, ao retornarmos aos nossos lares, pensarmos nisso e olharmos o nosso irmão ao lado. Talvez não seja fácil a gente praticar com o mais próximo, porque nós temos uma intimidade muito grande e às vezes a gente acha que o problema da gente é sempre o maior, né? Mas como disse a mensagem do início, de repente com os desconhecidos, onde a gente coloca a nossa persona, onde a gente coloca uma máscara para sairmos das nossas casas e dizemos que aquele é o nosso papel que vamos agir hoje. Hoje eu serei uma pessoa que vai tentar praticar a compaixão, que vou tentar praticar a caridade, que vou ter um sorriso no rosto, que vou tentar olhar o nosso irmão, a nossa irmã do lado e agir com compaixão, se colocar no lugar do outro, tentar auxiliá-lo com uma palavra, dispensar recursos físicos
que muitas vezes nós podemos, mas se não pudermos, recursos mentais, recursos espirituais através da oração. Porque Jesus é o exemplo que temos. Jesus, se formos ler o Evangelho ou os ensinamentos do Mestre, quando nas Escrituras, sempre eles demonstram que Jesus, quando via uma pessoa, nas narrativas que eles apresentavam, eles sempre diziam que Jesus, diante das dores humanas, o Mestre moveu-se de profunda compaixão. Diante da multidão, foi movido de íntima compaixão. Era um recurso natural do Mestre, a compaixão. E nós temos condições de praticar a compaixão, porque somos irmãos de Jesus. Ele demonstrou que podemos praticar a compaixão neste mundo. Que agora temos muito mais recursos materiais, inclusive, do que naquela época tinha. E não somos perseguidos como Jesus foi perseguido. Diante da viúva de Naim, que perdeu o filho, moveu-se de íntima compaixão. Então, a compaixão era uma resposta natural do Mestre, porque ele já tinha como essa virtude natural, como tantas outras. Ao olhar alguém, logo via além das dores, não julgava, não criticava e sempre buscava o socorro posterior, que é o que precisamos fazer através da compaixão. Precisamos trabalhar, nos esforçar para ter essa virtude natural em nós. Isso que eu preparei para falar para vocês hoje. Essa música é uma música que lá em casa todos nós gostamos muito, que se chama Tocando em Frente. Os compositores então é o Almir Sater e o Renato Teixeira. E só peguei um trechinho que diz: todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro a gente vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Depende de nós. Não é fácil, mas depende de nós. Vou pedir que cada um feche seus olhos, sente-se confortavelmente e vamos agradecer ao Mestre por mais essa semana que inicia, pela chuva que vem limpar o nosso ar, que vem molhar a nossa terra, a qual produz o alimento para o nosso corpo físico e acalenta o nosso espírito, que molha a natureza, a qual faz o nosso ar. Agradecer pelas nossas famílias, por todos os nossos amigos, por todas as condições materiais e físicas e espirituais que temos ao nosso dispor. Agradecer pelas dores, agradecer pelas dificuldades, as quais nos faz humano, nos faz encarnados, buscando a nossa evolução espiritual. Já passamos por muitas dores. E se não estamos passando nenhuma agora, que nos preparemos, aproveitemos esse momento para buscar o bálsamo divino que nos remedia, que nos mostra o caminho, que nos conforta e nos faz seguir adiante. Temos a oportunidade de estarmos aqui encarnados, que possamos cuidar desta encarnação, como o Mestre cuidou da dele. Com essa vibração, emanamos boas energias para toda a nossa volta, nossa cidade, Ipira, Ipiratuba, para o nosso país,
que é pátria do Evangelho, para o mundo todo, principalmente para os países que estão em guerra, que estão lutando com as armas físicas, mas que eles possam, em algum momento, rever suas atitudes, que se vejam como irmãos. Que possamos emanar boas energias para os governantes, para todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que estão em perturbação. Pedimos ao Mestre Jesus que nos acompanhe aos nossos lares e que possamos fazer essa semana uma semana produtiva, praticando a compaixão. Que assim seja.